Muito bem, gente. Estamos aqui, então, com mais um Vivenciando a Sua Fé. Esse podcast tem levado para você histórias de pessoas incríveis. E hoje nós temos aqui nada menos que Jaqueline Caldeira. E foi difícil ter essa mulher aqui. Jaque, eu queria que você se apresentasse. Como é que é a sua história, de onde você veio? Conta um pouquinho para nós. Vamos lá. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, né? Que bom que conseguimos consegui. esse momento, esse dia, esse horário. Bem, eu sou Jaqueline, sou filha do Nacípio e da Ioni, pessoas que são maravilhosas, pais que são um grande exemplo na minha vida, que me abençoaram muito na minha caminhada. Tenho 40 anos, quase 41, segunda-feira. Tá chegando. 18 agora. E sou casada com o André. Tenho 2 filhos, o Lucas e o Samuel. E sou terapeuta ocupacional, né? Antes de você falar sobre terapeuta ocupacional, onde que a Jaque nasceu? Como é que foi um pouco da sua história, sua trajetória até se chegar em Tangará da Serra? Conta um pouquinho para nós desse processo aí. Certo. Eu nasci em Governador Valadares, Minas Gerais. Vivi lá até os meus 16 anos. Mudei para Vila Velha. E lá em Vila Velha foi onde eu fiz a minha universidade, né? Que foi em Vitória. E de lá retornei para Valadares. Fiquei mais 2 anos e depois vim para Tangará da Serra. Você veio para Tangará da Serra, claro, porque você era casado com o André, né? E você também tinha um concurso, não é isso? Lá em Governador Valadares, eu passei no concurso do INSS, né? Como terapeuta ocupacional. E o André, ele recebeu uma proposta para vir trabalhar aqui em Tangará da Serra. Como o concurso é a nível federal, eu pedi a minha remoção para vir para cá. Ele veio primeiro, passou mais ou menos uns 3 meses aqui em Tangará. E logo depois, né, graças a Deus, saiu a remoção e aí eu vim para cá. Quando que você chega em Tangará da Serra? Então, eu cheguei em Tangará da Serra em dezembro de 2011. Ótimo. Você chegou já casada com o André, claro, né? Mas antes de casar com o André, quando você era noiva, você andou atrás desse menino aí por uns caminhos aí longe, não foi isso? Foi. Foi sim. A minha história com o André foi uma história bem, bem legal, assim, né? Porque antes da gente iniciar o namoro, a gente ficou muito amigo, né? A gente conheci o André, eu tinha 15 anos de idade. E aí ele tinha acabado de chegar em Valadares com a família dele. Ele já morava em Valadares, onde ele fez o ensino médio. Ele estava com 17 anos quando eu o conheci. E aí o pastor apresentou ele com a família da igreja. E quando eu olhei para o André, eu falei assim, gente, eu vou casar com esse menino. Olha, foi uma coisa linda. assim, muito forte. Aí logo depois eu ia fazer 15 anos. Eu já convidei ele para o aniversário, né? E tudo, mas assim, foi algo que eu não comentei com ninguém. E aí comecei a orar. Falei, não, eu vou orar, porque eu fiquei assim, muito encantada mesmo com ele. E aí, depois desse período, eu orei durante 1 ano. Eu fui contar para minha mãe. E eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu sou apaixonada com aquele menino, eu quero casar com aquele menino. E aí a minha mãe foi e falou assim, não, minha filha, faz o seguinte, você não casa com esse menino, porque a família dele é uma família complicada. Aí eu levo muito a sério, assim, essas questões, assim, de quando o pai e uma mãe falam uma coisa com a gente, sabe? E aí eu falei, bem, então eu não vou casar, não. Não vou casar com ele, não, porque se eu casar, esse trem vai dar errado. E fiquei orando mais 1 ano para Deus tirar aquele sentimento do meu coração. O André nem sonhava com isso ainda, meus amigos não sabiam disso. E eu falava, Deus, tira isso do meu coração, porque eu não vou casar com uma pessoa que eu não vou ter a bênção dos meus pais. Passou mais 1 ano. Nisso eu mudei para Vila Velha, né? Eu lembro que eu estava andando com a minha mãe no Shopping Vitória. Tava só eu e minha mãe. E aí eu falei com ela assim, mãe, você lembra que eu falei para você que eu queria casar com aquele menino? Ah, eu lembro e tal.
mãe, eu tenho 1 ano que eu tô orando para Deus tirar esse sentimento do coração, mas eu sou apaixonada com ele. E aí ela foi e falou assim, minha filha, naquele dia que você tinha me contado essa situação, tinha acontecido um problema, assim, simples, de liderança da igreja, assim, do pai dele com ela, exatamente naquele dia, assim, questão de cozinha, de utensílio de cozinha de igreja, essas tipo de coisa. Picuinha que dá em igreja, assim, que faz parte de liderança, né? E aí ela foi e falou, não, minha filha, mas se você gosta dele, se Deus está colocando isso no seu coração, vamos orar por isso e a gente vai abençoar a vida de vocês. Depois disso, eu fui contar pro André. Aí eu falei pro André, até hoje o André não sabe exatamente o que eu falei para ele, né? Porque eu fiquei muito nervosa, mas o que eu queria falar para ele é assim, olha... Bem, o que eu pensei que eu tinha falado para ele era assim, André, já tem um tempo que eu estou orando por você e eu gostaria que você orasse pela minha vida, que se realmente for algo do Senhor, que Ele coloque esse sentimento também no seu coração. E isso era o que eu queria falar para ele, né? Mas o que saiu na verdade, a gente não sabe. Enfim, mas ele entendeu o recado, porque o André é muito inteligente, né? E desde então, a gente começou a orar. E a gente desenvolveu uma amizade muito bacana. Durante esse período, o André mudou para Belo Horizonte, né, onde ele fez a faculdade. Eu mudei para Vila Velha. E nós conversávamos no sábado, depois de meia-noite, que a tarifa telefônica era mais barata, e a gente ficava 1h10, às vezes falando no telefone, assim, falando do como que tinha sido a semana, o que a gente tinha feito. A gente escreveu cartas, que a gente tem até hoje essas cartas. Então, foi algo, assim, de um fortalecimento de uma amizade muito, muito bacana mesmo. E só depois de mais um bom período, assim, que a gente realmente começou a namorar. E aí você foi atrás do André lá no Acre. Porque depois que o André terminou todos os estudos dele, que foram muitos anos, né? Lá em Belo Horizonte, ele foi convocado para o Exército, lá no Acre. Nisso a gente já estava namorando, né? Então a gente namorou, ele estava no 6º período de medicina. São 12, né? Fora as greves, as coisas que acontecem aí nesse meio. Então, ele terminou, eu estava formando no meu último ano da faculdade de terapia ocupacional e ele no Exército, no Acre. Eu lembro que nesse último ano que eu estava terminando a faculdade, eu encontrei com o André 3 vezes no ano. Né? Assim, então, era uma coisa assim... E uma dessas foi lá no Acre. E uma dessas foi no Acre, exatamente. Bacana. Aí você casou com um cara aventureiro, né? Sim. E aí tem uma história que eu queria que você contasse para o pessoal do Vivenciando a Fé, que é quando você foi no Pico da Bandeira. Você subiu o Pico da Bandeira, Jaque? Subi. Então, o André é muito aventureiro, né? Na verdade, a gente tem várias histórias de aventura, de loucuras, assim, né? Para mim, loucuras, e para o André, aventuras. Eu acabei que eu fui me adaptando, porque eu falo que casamento é um pouco disso, né? Você vai pegando um pouco do outro, o outro vai pegando um pouco de você. E aí, assim, o que aconteceu? O sonho dele era que eu subisse o Pico da Bandeira junto com ele, né? E aí, eu falei, não, vamos subir esse Pico da Bandeira, vamos realizar, assim, esse sonho. Bem... É uma subida muito difícil, já né? fui lá. Você já foi, você sabe como é que é. Então, a gente chega num local que chama Terreirão. E aí, tudo bem, né? Até ali vai tudo bem, Até ali vai tudo bem, mas depois começa uma subida bem íngreme. E a gente começa essa subida na madrugada. E é montanha, é frio. E nós não estávamos esperando uma chuva que caiu nesse período, nesse dia. E então, um frio, um vento muito forte pela montanha, pela altura, e a gente molhado. Todo mundo sem capa, sem proteção, sem muitas possibilidades ali. A gente sobe para ver o sol nascer, então não teve nascimento do sol, porque teve a chuva, e depois você desce. Então você tem que subir de novo, né, para ver o sol nascer. Tem que subir. Então, quando eu cheguei lá em cima, né, olhei para ele, tremendo de frio, falei assim, André, você queria muito que eu subisse aqui, não queria? Ele falou, queria. Eu falei, olha,
Então eu subi e eu te peço que nunca mais você me chame para subir no Pico da Bandeira. Caindo de frio, assim, com o queixo batendo. Nem curtiu a subida, então. Você curte a aventura, né? Assim, depois que você lembra disso, você dá muita gargalhada e você fala... Eu acho até que talvez eu subiria de novo, sim, sabe? Ai. Podemos marcar esse negócio. Podemos marcar. Vamos levar o gordo lá para subir. Gordo, vamos lá também. Ele adora essas aventuras aí. Jaque, você é terapeuta ocupacional. Pouca gente sabe direito o que é que a terapeuta ocupacional faz. Então, eu queria que você tentasse resumir, porque o nosso tempo é bem curtinho, né? Sim. Mas que você tentasse falar para nós o que é que um terapeuta ocupacional faz. Ótimo. Essa é uma pergunta que praticamente eu respondo toda semana. Até as mães dos pacientes, eles ficam assim, o que é a terapia ocupacional? A doutora pediu terapia ocupacional para mim, mas eu queria entender o que é, né? Então, vamos lá. Se a gente for destrinchar um pouquinho, né? Ocupacional vem da palavra ocupação. E o que é ocupação? Às vezes a gente relaciona ocupação a trabalho. Mas dentro da terapia ocupacional, a ocupação humana é tudo aquilo que a gente realiza, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme de novo. Então, as suas atividades do dia a dia. Você levanta da cama, você escova seus dentes, toma banho, troca de roupa, você estuda, você brinca, você trabalha, você dirige, você alimenta. Todas essas atividades do dia a dia, o terapeuta ocupacional é o profissional que ajuda essas pessoas que, por algum motivo, perdem as suas habilidades, as suas capacidades, então ajuda no desenvolvimento dessas atividades. Então, assim, se a gente pensar na vida ocupacional de uma criança, então uma criança vai brincar, vai estudar, né, vai interagir, vai fazer tarefinhas, né, um adulto, enfim. Então, é bem focado. E o seu público principal é criança. Atualmente eu trabalho com crianças. Criança que tem alguma limitação. Sim. Você consegue aí, de todos os casos lindos que você já mudou a história, porque eu sei, eu te acompanho, você consegue selecionar um que dá pra gente contar? Um caso que chegou para você e de repente você viu essa criança ser transformada no processo da terapia ocupacional? Sim. Na verdade, assim, é bem bacana. Talvez eu não vou, assim, destrinchar aqui um caso, né? Contar um caso específico, mas eu posso falar de algumas conquistas de crianças diferentes que a gente teve, né? Então, assim, conquistas muito importantes e que fazem parte muito do nosso dia a dia lá estão relacionadas, por exemplo, com o desfraude, né? Então, quando nós pensamos, né, no espectro do autismo, crianças mais severas, que não usam a comunicação verbal, por exemplo. Então, você pensa assim, como que você vai retirar a fralda de uma criança que não fala? Correto. Né? Que não fala que está com vontade de ir no banheiro, que não... Então, assim, essa é uma realidade de várias crianças que eu... uma realidade recorrente, né? na sua função. Na minha função, assim, e que muda a vida da criança, muda a vida dessa família, né? Porque você pensa uma criança, por exemplo, com 9 anos de idade, né? Com fralda, com dificuldade de expressar. Então, são desafios que chegam para nós na terapia ocupacional e que nós temos os meios, os treinamentos específicos, o treinamento não só da criança, mas o treinamento da família, para a gente poder entender que aquela criança que não fala, ela comunica de outra forma aquela necessidade dela. Então, assim, por exemplo, eu tive uma criança com altíssimas habilidades, uma criança que começou a ler com 3 anos e meio, mas que, por exemplo, a família muito... de um nível social muito alto, assim, e eles, por exemplo, não podiam levar esse menino num restaurante, porque ele já tinha 10 anos de idade, mas ele não sabia usar garfo e faca, ele não sabia se limpar após o uso do banheiro, coisas simples, não conseguia amarrar o cadarço de um tênis, né? E foi muito lindo, assim, que praticamente com 3 a 4 meses de treinamento, essa criança recebeu alta, né? E, de repente, esse pai já conseguia frequentar esses ambientes sociais, né? Às vezes,
que exige um pouco mais de uma postura, assim, da criança, né? De saber se alimentar, de saber comer com a boca fechada, de saber usar uma faca para cortar uma carne. Muito legal. Né? Então, é muito bacana, é muito gratificante você ver que a ciência, né? Ela tem uma efetividade na vida dessas pessoas, ela faz diferença de verdade, né? Então, eu tive uma criança assim gravíssima, por exemplo, hoje já é um adolescente, quase jovem, já está aí, fez agora 19 anos de idade, uma criança do nível severo do autismo também, que a gente fez o desfraude, a gente ensinou a andar de bicicleta. Ah, que lindo. Então, assim, eu levava a bicicleta lá para a clínica, né? E era um triciclo, até hoje, é uma bicicleta de adulto, mas um triciclo, né? Porque essa criança não tem capacidade ainda para poder andar numa bicicleta de 2 rodas. Correto. Então, a gente levantou todos os recursos, era uma família mais humilde, conseguimos uma bicicleta para essa família. Então, hoje é um menino que anda de bicicleta junto com o pai, que sabe, que vai, que volta, e é o esporte dessa criança. Hoje é o ciclismo, né? Bacana. Então, até hoje não fala, até hoje não expressa, mas assim, vive a vida dentro das possibilidades. Uma qualidade de vida muito melhor. Muito melhor, exatamente. Então, a terapia ocupacional é isso, né? Okay. Você... A Jaque, hoje eu sei que você tem convicção muito grande sobre a terapia ocupacional. Acho que você... pelo que eu te conheço, acho que você não faria outra coisa, né? Porque ela te tomou, assim. Sim. Mas quando você escolhe o curso, como é que esse curso surgiu na tua vida? Assim, eu vou fazer terapia ocupacional. Então, foi muito interessante, né? Inclusive, o André faz parte dessa história também, né? Porque ele estava lá em Belo Horizonte já, e no hospital ele foi ver um prontuário de um paciente, e nesse prontuário ele viu algumas coisas diferentes. Eu sempre falava assim, eu quero trabalhar com crianças especiais. A minha trajetória de vida tem muita relação com o público infantil, né? Desde sempre. E aí, então eu conseguia expressar o que eu queria fazer. Eu falava da terapia ocupacional sem saber o nome terapia ocupacional, né? E aí o André me ligou, até fora do horário que normalmente a gente ligava, e falou assim, amanhã você olha no guia do estudante lá na sua escola, eu estava terminando o ensino médio, a terapia ocupacional. Eu acredito que é essa profissão que você descreve. Cheguei na hora do intervalo, peguei o guia do estudante e falei, gente, é isso daqui. É isso daqui que eu quero fazer. Cheguei em casa na hora do almoço e falei com a minha mãe, eu vou fazer terapia ocupacional. E a minha mãe falou, o que é isso? Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém que fez esse negócio. Esse trem trabalha com o quê? E aí eu fui tentar explicar para ela, porque, na verdade, nem eu sabia também exatamente o que fazia, né? E naquele ano eu fiz o vestibular, e que na época não tinha Enem, era diferente de hoje, vestibular, né? Fiz o vestibular, passei no vestibular e iniciei a terapia ocupacional. E no decorrer do curso, ficou claro para você que era realmente o que você imaginava? Realmente ficou muito claro. Assim, eu formei em dezembro de 2005 e em janeiro eu já comecei a desenvolver o trabalho como terapeuta ocupacional. Que bacana. Jaque, a sua história na igreja, você é presbiteriana raiz, né? Sou. De família Sim. E tal. Tem algum momento que fica claro a tua conversão, por exemplo? Porque presbiteriano tem um pouco de dificuldade de entender que houve um momento ali que a história dele mudou, que de fato Jesus entrou na vida dele e tal. Tem algum momento assim marcante na sua história que você fala, a partir daqui eu entendi, eu sou uma mulher crente, uma menina crente. Em qual momento que isso acontece? Eu tive uma única experiência em Guriri, quando eu estava meus pais têm uma casa lá, né, na praia. E nessas férias, eles colocam na praia esses trio elétrico que eles chamam, né? Com músicas e essas situações. E sempre fui criada na igreja, nunca me afastei, sempre, assim,
envolvida demais nos trabalhos da igreja, desde a UCP, lá na nossa igreja em Minas, tinha também a UPJ, que era os juniores, aí a UPA, a mocidade. Então, assim, nunca tive uma situação específica de afastamento, assim, da igreja ou de Deus. Mas eu tive uma experiência que foi muito forte, que me marcou muito na minha vida nesse sentido, que eu fui com a minha prima para o trio elétrico. Então, o trio elétrico ele vai andando bem devagar e a gente vai atrás, vai, aquela coisa assim, né? E aí era muito interessante que, assim, eu não conseguia, porque o pessoal fica levantando a mão, né? E balançando e tal, e cantando aquelas músicas e tal. Quando a minha prima pegava a minha mão, ela falava assim para mim, vamos, levanta a mão também. Ela conseguia levantar a minha mão levantava. Quando ela soltava a minha mão, parecia que tinha uma pedra que segurava a minha mão para baixo. Eu não conseguia levantar a minha mão para poder fazer aquele balanço e aquele movimento todo do corpo. Eu não conseguia fazer isso. E nesse dia, foi algo assim muito forte, que parecia assim, que eu ouvia algo falando comigo assim, você não faz parte desse povo. Aqui não é seu lugar. E aí eu fui e falei com a minha prima assim, olha, eu preciso ir embora. Eu não estou me sentindo muito bem, o som está muito alto e eu preciso ir. Pode ficar aí, fica tranquila e eu vou para casa. Só que ela era mais velha que eu, né? Então eu tinha aí acho que eu deveria ter uns 14 anos, 13 para 14 anos. E desde esse dia eu entendi que eu tinha um chamado diferente, né? Que eu fazia parte de um povo diferente. E que ali realmente não era meu lugar. Eu nunca mais... não tive mais nenhuma outra experiência de ir atrás de um trio, de buscar esses lugares, porque eu realmente entendi que era um sinal de Deus na minha vida, né? Eu lembro que nesse ano foi o ano que eu dei minha profissão de fé e eu tive plena convicção mesmo da minha salvação em Jesus. Bom, já que hoje você trabalha com o Ministério Infantil, né? Como é que é o Ministério Infantil na sua vida, assim? Como é que isso... aonde que nessa agenda maluca da Jaque entra Ministério Infantil? Então, eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, né? Mas depois do nascimento dos meninos, eu fiquei muito impactada mesmo de poder desenvolver mais atividades ainda com as crianças e de entrar no mundo do Ministério Infantil, né? E eu entrei de cabeça, então, participando tanto da escola dominical como professora, do culto à noite com as crianças, das programações que a gente faz extras, né, assim, fora da igreja. Então, a gente tem desenvolvido um trabalho bem interessante e importante assim com as crianças. A gente gosta bastante de estar junto, de levar as crianças para estar junto com a nossa família, estar na nossa casa, de acompanhar de perto quem que são os amigos dos nossos filhos. Para nós isso é bastante significativo mesmo, né? Bacana. Hoje o seu trabalho, então, é Escola Bíblica Dominical e também no culto infantil. Sim. Cada espaço desse você tem uma idade que você trabalha especificamente? Qual que é a galera que você trabalha hoje? A turminha que eu trabalho hoje é de 6 a 8 anos. É mais focado nesse daí. Quando são todas as crianças da UCP, né? Aí a gente junta a criançada toda, né? Porque eu ajudo bastante nas atividades da UCP também. Mas, quando é uma coisa que eu estou mais sozinha com as crianças, é nessa faixa de 6 a 8 anos. Tá. Já que você acha espaço para você, tipo, fazer uma atividade física, um hobby, alguma coisa que eu sei que a sua agenda é um negócio absurdo. Tem espaço nessa agenda para Jaqueline fazer algo para ela? Tem pouco espaço para mim. Eu não tenho assim, eu acho que o conjunto de tudo, junto com a maternidade, né? A vida como esposa, as responsabilidades da igreja, as questões do trabalho, sobra pouco tempo, assim, que fala assim, você vai fazer algo para você. Mas eu consigo, na semana, achar alguma brechinha. Eu falo, não, agora eu vou fazer algo assim para mim. O que você faz?
de atividade física, nesse momento, eu não tenho nada especificamente, que eu tô assim... Abandonou o Pilates? O Pilates acabou que eu dei uma Não abandonada. acredita. Mas o Pilates eu abandonei pelo seguinte, como a gente não tem com quem deixar as crianças, a gente levava as crianças com a gente pro Pilates. Então, eles faziam Pilates junto com a gente, né? E aí, acabou que os horários que precisava acordar muito cedo para ir para o Pilates, as crianças não acordavam. Era 6 horas da manhã. Os meninos estavam ficando muito sobrecarregados, assim, agitados, acabando ficando um pouco nervoso por a gente ter que acordar eles muito cedo. Então, a gente pesou na nossa agenda e acabou parando o Pilates. Mas a gente precisa retomar. Vamos fazer uma bicicleta. A bicicleta, né? Verdade. Jaque, todo mundo que vem aqui responde algumas perguntas específicas. Eu vou fazer para você. É um livro do Velho Testamento e por quê? Um livro do Velho Testamento, para mim, é Gênesis. Porque é o início, né? O início da família, o início da queda, que mostra para nós, né? Me coloca direto com a Jaqueline pecadora. Mas que tem todo um plano de Deus em cima disso para trazer a redenção e a salvação. Então, Gênesis me traz essa reflexão. Bacana. Um livro do Novo. O livro do Novo que eu gosto muito é o livro de Efésios, né? Que traz para mim essa mensagem mesmo, né? Da salvação pela graça. Tanto que até o meu versículo, assim, que é o meu versículo de cabeceira, é Efésios 2:8, que fala, né? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós. É dom de Deus. É dom de Deus. Muito bem, então você já terminou, já falando o seu versículo, né? Já que você também tem um outro ministério que a gente precisa falar rapidinho, que é o Ministério da Recepção. Verdade. Né? Como é que tem sido isso para você? Olha, o Ministério da Recepção, eu estou à frente dele, nós temos 10 pessoas hoje que trabalham nesse ministério, que são bênção demais. Um ministério um pouco invisível no sentido, apesar de estar na recepção, você pensa, todo mundo vê. Mas o nosso trabalho é um trabalho invisível, assim, aos olhos da igreja, vamos colocar assim, né? Porque cada visitante que chega na igreja, a gente faz um acolhimento deles, né? Então, eles recebem um pequeno presente, eles preenchem uma ficha. Na segunda-feira, nós entramos em contato com esse visitante para agradecer a visita, para dizer o quanto que ele é importante para nós. E desses contatos que a gente faz, muitas coisas acontecem, né? Muitas histórias a gente escuta, muitas necessidades a gente atende. Né? Início do ano, a gente levantou entre as 10 pessoas recursos, por exemplo, de materiais escolares, para uma mãe que estava passando muita dificuldade, né? Cestas, ajuda até no sentido de você poder ouvir. Nós temos um caso de uma pessoa que depois que visitou a nossa igreja, que a gente entrou em contato, ele tomou a decisão de retornar para a igreja, que ele estava afastado, né? Então, assim, é invisível mas traz um resultado muito bacana na vida Com certeza. de muitas pessoas. Jaque, você mulher, mãe, profissional de excelência, eu queria que você mandasse seu recado. Né? Então, você vai olhar para aquela câmera ali, no sentido das pessoas vivenciarem a fé, de ter Cristo todo dia, não num domingo de culto, né? Sim. Da gente viver essa experiência de fé todo dia. Então, de maneira carinhosa, como sempre a Jaque faz, manda um recadinho para nós aí, para o nosso Vivenciando a Sua Fé. Bem, a minha mensagem, então, para vocês é uma mensagem de encorajamento, né? Você entender que a nossa vida, na verdade, ela é uma caminhada de fé todo dia. Todo dia que a gente vive, a gente... muitas vezes a gente não enxerga Deus, a gente não enxerga as coisas que acontecem, mas Deus está presente em todos os momentos. Quando a gente está dirigindo um carro, quando a gente está atendendo uma pessoa, quando a gente está comprando um pão, quando a gente está indo no supermercado, a gente precisa viver a nossa fé em todos os segundos do nosso dia. E a igreja, né,
é um lugar muito importante, um lugar muito especial, onde ali a gente reúne, onde a gente está junto para a gente poder expressar aquilo que a gente vive todos os dias da semana, a gente poder expressar adorando e glorificando o nome de Deus. Então, eu te encorajo a refletir sobre isso, a vivenciar a sua fé no seu dia a dia, vendo Jesus, caminhando com Jesus e crendo que Ele está com você em todos os momentos da sua vida. Muito bem, gente. Esse foi mais um podcast Vivenciando a Sua Fé. Hoje, com a incrível Jaqueline Caldeira, que foi difícil trazer aqui, mas eu tenho certeza que você foi edificado por essa história. Se você quer ser um nosso patrocinador, se você quer ser um parceiro, venha abençoar aqui o nosso Vivenciando a Sua Fé. É só mandar o seu recado e a gente acerta isso. Uma boa semana, viva a sua fé!